Hoje eu quero falar sobre o meu primeiro disco. A minha irmã tira sarro de mim porque fala que eu sou a minha maior fã. Uai, eu sou mesmo. A gente tem uma cultura hipócrita de achar que se exaltar muito as nossas qualidades, a gente vai parecer arrogante, tá se achando. Mas a gente estuda, a gente trabalha, a gente corre atrás, tem gente que vai pra fora, pra quê? Porque a gente quer ter essas qualidades. Então por que a gente não pode exaltar as nossas qualidades? A gente não pode merecer as nossas qualidades? Nossa, que trabalho incrível, parabéns! Imagina, não fiz nada. Claro que você fez, você tá esperando reconhecimento, você tá correndo atrás, você tá buscando pra quê? Isso é hipocrisia, gente. Hipocrisia. A gente deve achar que o que a gente faz é foda. A gente deve se amar em primeiro lugar. Como que a gente quer que alguém ame a gente se a gente não se ama? Como que a gente quer, sei lá, fazer uma entrevista? Me fale sobre as suas qualidades. Não tem muitas qualidades. Por que ele vai contratar se nem a gente acredita na gente? Então isso tudo foi pra falar que sim, eu acho meu trabalho muito foda. Esse meu disco eu acho ele incrível. Tem coisas que dá pra melhorar, né? Tem coisas que eu mudei. Lógico que tem. Muita gente não sabe disso, mas um dos meus sonhos era ser terapeuta, até que eu fiz musicoterapia, fiz curso para ser coach, fiz várias formações nessa área de psicologia, dá para dizer assim, porque eu queria ajudar as pessoas. Eu adoro estudar o ser humano, o comportamento, acho incrível, acho fantástico. Eu fico realmente muito encantada nessa área. Mas eu tinha tenho uma coisinha chamada síndrome do impostor, que é o medo, é não me sentir capacitada de dar suporte para outras pessoas. Então isso me travou, eu nunca consegui exercer essa área. Consciente ou inconscientemente, eu tentei trazer isso pra música. Esse primeiro disco mostra bem isso, porque ele trata de uma parte da psicologia, que são os transtornos de personalidade. Cada música desse disco representa um transtorno diferente. O transtorno de personalidade, diferente do transtorno mental, ele não é uma coisa que você tem, é uma coisa que você é. Então a pessoa tá condenada a viver com aquilo pro resto da vida. Existe um padrão de normalidade, mas que ninguém se encaixa, né? Todo mundo tá um pouquinho mais pra fora. Tem uma coisinha que destoa aqui, destoa ali. Mas quem tem algum desses transtornos de personalidade, eles destoam demais. Então a pessoa tem um sofrimento. São 10 transtornos de personalidade. Meu disco, ele tem 11 faixas porque uma veio de bônus, né? Daí eu misturei um pouco, né? Deu uma inspiração lá, baixou uma inspiração, eu escrevi. Aí eu peguei até uma colinha aqui. Quais são esses transtornos de personalidade? E eu pretendo, aos poucos, ir falando pra vocês sobre esses. Hoje eu só vou dar um panorama geral. Temos transtorno paranoide, transtorno esquizoide, transtorno esquizotípico, transtorno antissocial, transtorno borderline, transtorno histriônico, transtorno narcisista, transtorno esquivo, transtorno dependente e transtorno obsessivo compulsivo, ou conhecido como TOC, o psicopata que chama muita atenção das pessoas, né? Tem até vários filmes, seriados aí, TOC também tem. Aí eu ia compondo as músicas, eu ia trazendo coisas da minha vida, que estava acontecendo na minha vida, e adaptando, trazendo algumas coisas dos transtornos, né? Eu ia estudando também sobre os transtornos, as características, sintomas, ia de alguma forma ia encaixando, porque eu não queria que ficasse um negócio técnico, eu queria que tanto uma pessoa que se interessasse pelo assunto, quanto uma que não se interessasse, curtisse do mesmo jeito. Então foi muito legal a construção. E eu lembro que na época que eu tava fazendo esse disco, eu comecei a estudar teatro musical. Assim, eu já tive muito preconceito com a área teatral, principalmente no teatro musical. Falar, nossa, a pessoa tá ali conversando, aí do nada ela começa a cantar que eu fui na casa do fulano, né? Então eu falei, né, que coisa nada a ver. Então quando eu parei mesmo pra estudar, viver aquilo
e já ir para áreas que eu gostava, ficou interessante. E eu fiz esse disco todo teatral, tem toda uma história, ele ficou muito divertido. Como ele é todo em inglês, tem muita gente que ouve, não entende nada, mas acha legal. Nossa, meu, que músicas agitadas, não sei o quê, né? Então eu quis trabalhar muito com a ironia, porque eu acho que a sociedade é irônica. A gente tá falando o tempo todo coisas que a gente não acredita realmente. Então eu trouxe um pouco isso pro disco. Ele parece que ele é divertido, mas ele tem um conteúdo muito pesado, dá pra dizer assim. São coisas que na realidade são machucados. Tanto quem vive como quem convive com essas pessoas. É difícil aceitar, difícil entender, porque causa o sofrimento. Imagine não poder sair daquilo. É um exemplo do obsessivo compulsivo, né? O toque, que é muito famoso. As pessoas às vezes têm mania, não é só de limpeza. Pode ser limpeza, pode ser de organização, pode ser de conferir, sei lá, se fechou a porta trocentas vezes, fechou o gás, fechou o carro. Enfim, pode ser inúmeras coisas. Ao mesmo tempo que eu tentei trazer um conteúdo forte, eu queria passar uma mensagem. Vissem no meu disco algo para se identificar, algo para não sentir só. É um desabafo meu. Eu queria que servisse para outras pessoas também se conhecerem. Quantas pessoas às vezes sofrem disso, sei lá, nunca viram falar, nunca tiveram oportunidade. E eu estar aqui conversando sobre o meu disco é uma forma também de tentar ajudar, de mostrar que eu entendo que essas coisas existem, que o primeiro de tudo a gente tem que reconhecer que a gente tem pra gente poder lidar com isso. Marina, she's sweet as wine. Marina, she's my love and magic. Takes my heart and stabs it, and it always blows my mind. She comes and goes as she pleases. Eu só tinha a ideia, era um contexto na minha cabeça. Já tinha até possíveis videoclipes ou um possível show. Eu não tinha todas as músicas prontas. E eu lembro que eu cheguei no estúdio, eu gravei esse disco lá em Curitiba. Aí cheguei pro produtor, eu não sabia tocar violão. Hoje ainda não sei, mas eu arranhava só e eu fazia minhas bases e a melodia na voz, né? Gravava e mostrava. E assim, depois que a gente gravou as duas primeiras músicas, aí que eu fui pegando melhor ideia de como fazer arranjos, de como pensar no desenvolvimento das músicas. Me ajudou até para compor mesmo, para encaixar as letras. Muita coisa a gente trabalhou no decorrer do disco. Outras pessoas foram se envolvendo nessa produção. Então a produção foi ficando muito legal mesmo. Então eu fui incrementando minhas músicas e as duas primeiras músicas que a gente tinha gravado, a gente teve que regravar porque a entonação, a voz, a gente usou uma voz mais sussurrada, uma voz mais... tinha uma personalidade mais legal. Sotaque também de inglês. O meu disco também traz uma crítica social. Às vezes a gente quer muito julgar os outros. Quem é normal? 100% normal. Então eu quis trazer um pouquinho dessas coisas. Agora eu convido vocês a escutarem meu disco. Ele já tá todo aqui no meu canal. Alguns têm videoclipes, alguns não têm. Deem uma fuçada lá pra conhecer e depois vocês me dizem o que acham. Já curta aí pra mim o meu vídeo. Já se inscreva no canal. Vamos compartilhando aí. E muito obrigada pela sua atenção. Até mais. After your mind and all ambition.